Sejam todos bem-vindos à aula número 219. Hoje eu quero falar sobre duas pessoas bem importantes dentro da Art Nouveau, que é a parte de pintura e ilustração e que entra na nossa busca de estilos. Uma delas se chama Elisabeth Sorel, que nasceu depois, 14 anos depois, e Alphonse Mucha, que nasceu 14 anos antes. Mesmo assim, eu quero falar nesta ordem. Primeiro ela, que era mais jovem, e depois ele, que nasceu depois. Bom, aqui está o paralelo dos dois. O caso é que Elisabeth Sorel, ela é bem diferente do Alphonse Mucha em alguns aspectos e muito parecida em outros aspectos. A Elizabeth nasceu em Tours, no dia 17 de maio de 1874. Está aqui, ó. Vocês conseguem ver? Conseguem, né? E ela foi uma pintora e ilustradora francesa, porque Tours é francês, né? E que herdou do pai, Nicolas Stéphane Sorel, esse gosto. As primeiras lições de pintura, Stéphane Sorel, Nicolas Stéphane Sorel, ela é o pai da Elizabeth, ensinou as primeiras aulas sobre pinturas. Em 1891, boa noite, Zucato. Foi em 91, tá? Então, pensa bem. 74, 84 ela tinha 10 anos, 94 ela teria 20 anos. 20 menos 3, 17 anos. Então, com 17 anos, ela mudou-se para Paris. Muito obrigado, Zucato. Valeu. Ela se mudou para Paris, porque ela queria aprimorar seus estudos. Mas ela era mulher. E a École de Belles Arts, ou seja, a Escola de Belas Artes, só admitia o sexo masculino. E eu quero deixar isso bem claro. A Escola de Belas Artes só começou a admitir o sexo feminino em 1897. Ah, as gravuras de cartas de Sakura Card lembram as artes que estamos vendo aqui. Por quê? Porque as gravuras da Sakura Card, elas foram baseadas no estilo criado no Art Nouveau, certo? Boa noite, Eleia. Então, digamos, referência direta, como a gente falou ontem. Ontem nós estávamos falando da influência. Exatamente. E essa influência, como a gente trabalha essas coisas. Por isso que essa aula é importante, porque a gente está falando realmente de influências. Aula passada, e amanhã nós vamos falar sobre o início da aula de composição. Tá. É, aos 18 anos, não, espera aí. Ela não conseguiu ingressar na Belas Artes e por isso frequentou uma academia chamada Académie Julian, que é prestigiada, só que é paga. A Leia falou boa noite, pessoal da rolagem. Então, uma escola conceituada entra numa outra que é paga e cara, mesmo sendo conceituada. Aí, aos 18 anos, já apresentou o trabalho de diploma, a Pax et Labor, que, reconhecida precocemente, expôs no Salão de Artistas Franceses entre 1893 a 1941. Então, ela foi profícua, ela teve bastante atuação. Sua grande obra é Le Sommet de la Vierge. Vamos vê-la? Deixa eu ver se tem um celular. Peraí, eu quero mostrar. Deve estar por aqui. Ih, estou derrubando coisas, eu não posso derrubar coisas. Só quero mostrar as gravuras dela. Será que eu deixei aqui embaixo? Ah, cara, perdi. Só um instante. Vou achar. Ué? Achei. Eu não tinha tirado da mochila. Minha mochila ainda está com coisas, porque eu acabei de voltar da escola, onde eu estava dando aula. Vamos lá. Chrome. Estão todos aqui? Então, vamos ler. Fechar. Deixa eu escrever para vocês verem, ó. Zabeth Sonhel. Sonhel. Pintora francesa.
E vamos ver a arte que ela foi premiada, que eu falei ela, né? O nome como que se escreve? Ah, sim. Sommel. Sommel. Sommel de la Virgem. Pesquisar. Será que eu escrevi errado? Porque está aqui está sugerindo escrever com um N, mas eu acho que não era com N, não. Eu acho que eu estou certo. Não, eu escrevi errado. É Vierge. Eu lembrei. Aqui tem um E. Agora sim. Aí está. Vamos ver. Esse aqui parece bem bonito. Tá bem bacana. Eu quero mostrar para vocês os anjos altos. E vocês lembram de Clamp, não é? Olha, parece. Olha as roupas meio celtas, meio. Não é celtas não, as roupas meio greco-romanas, assim. Ela deitado, o Jesus ali, as árvores, ok? Esse trabalho que ela expôs precocemente foi uma grande obra e foi comprada por Félix Fauré na Exposição Universal de 1900. Ela conquistou a medalha de bronze e o prêmio Felipe, não, é a medalha de bronze e ganhou um prêmio também. É o prêmio Henri Lehmann. E ela conseguiu um contrato com a gente fala impressora, né? Porque eles imprimem um monte de coisa, cartazes, livros. Então era chamado impressora. Ou como que era o nome da impressora? Chapenois. É Chapenois que escreve, tá? Que produzia cartazes, aquarelas marcados por misticismo, simbolismo e alegorias femininas. Certo? Então o trabalho dela, vamos ver, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu apagar esse quadro que ele rendeu prêmios. Olha os quadros dela. Olha que lindo esse aqui. Esse daqui que eu pus no livro. Os mantos esvoaçantes, as flores que vão para frente. Ó, Capture Card, Cardion. Esqueci o nome. Vem? Sakura Capture Card. Acho que é esse o nome. O Zucato falou. Então se vê que a inspiração é muito voltada, talvez até a Elizabeth Sonham. Verdade, né? Incrível mesmo o trabalho dela. E ela correu atrás. E essa é que é a questão. Estando numa sociedade machista e correr atrás de uma coisa, eu vou te contar. A escola que ela frequentava era dividida em duas partes, a parte feminina e a parte masculina. A parte feminina não tinha acesso a modelos, era muito complicado, tinha muitas restrições. Tá. Ela encantava-se com temas de ciclos de estações, como se podem ver, que eu mostrei ali. Aqui tá, né? Aqui, ó. Ciclos de. Aqui, pronto. Oi, Douglas Arte. Hoje nós estamos vendo duas pessoas, Elizabeth Sonhel e Afonso Mucha. Eu vou fazer uma comparação entre os dois, tá certo? E tá nessa página do livro. Eu deixei aqui os dois para vocês verem a estrutura construindo. Então, nós estamos vendo muito a Elizabeth. Ué, escureceu a tela, que estranho. Pronto. Ó. Tá. Ela trabalha, como vocês podem ver, sabe o Rei Arthur, a Divina Comédia? Ela trabalhava muito com isso. Ela viajou para a Itália e ela foi profundamente influenciada por um sujeito chamado Botticelli, os pré-rafaelistas, britânicos também, o que tornou sua arte mais etérea e introspectiva. Eu quero mostrar novamente a nossa Miho Hirano, etérea e introspectiva. O nome aqui para você anotar, para você pesquisar, está aqui. Alfonso Mucha. Então, essa daqui, que eu já dei a aula, é a Miho Hirano, tá? Tá aí.
Na maturidade, ela se dedicou a retratos, paisagens, natureza mortas, especialmente durante as temporadas na Bretanha. E ela faleceu no dia 9 de fevereiro de 1953, lá em Essieux, quer dizer, em Paris, França. Beleza? E é isso, a Elizabeth Sonré. Então, ela morreu há um tempinho atrás, né? Eu estou tentando ver quem está aqui, é o Douglas. Ah, Douglas, você voltou, estou vendo você aqui. Tá. Agora, Alphonse Mucha. Aqui, ó. Conseguem ler aqui? Tá. Ele nasceu em Ivančice, na Morávia, que é a atual República Tcheca. Ele nasceu no dia 24 de julho de 1960, ou seja, 14 anos antes da Elizabeth Sorré. Alphonse Mucha foi um pintor, ilustrador e designer gráfico. E agora, olha só, eu falo para vocês, nós estamos trabalhando com concept art que está muito próximo do designer. E design gráfico, design de moda, design de veículos, porque a gente trabalha com tudo isso. Por isso que nós não estamos estudando Van Gogh. Eu amo Van Gogh. Eu tenho um artista que estuda muito Van Gogh. Eu influencio bastante ele. Mas aqui nós estamos expondo coisas que estão mais próximas das artes gráficas, certo? Por isso que nós estamos vendo agora esse daqui como um exemplo. Sim, né? Sim, legal. Sim, porque você voltou e eu conferi, é real. Tá. Onde que eu estava? Aqui, eu estava falando das origens. Tá. Elizabeth Sonré, você pode perceber que ela tinha uma certa aposta, conseguiu pagar uma escola mais cara. Mas o Alfonso Mucha é de origem humilde. Ele teve uma juventude difícil. Ele trabalhava como pintor decorativo antes de começar patrocínios para estudar em Munique. Munique, você sabe, né? É a Alemanha. E depois em Paris, lembra? Ele é tcheco. Não tcheco. Ele é da Morávia, mas que depois virou a República Tcheca. Não, depois virou Tchecoslováquia, mas vocês entenderam. Leste europeu, região pobre. Sua virada de chave ocorreu em 1894, quando, na véspera de Natal, assumiu a encomenda de um cartaz da peça de Gismonda. Viu? Elizabeth Sonré fez quadros de peça de teatro. E Alphonse Mucha também. Alphonse Mucha. Tá certo? Então, vamos lá. Cartaz Giamonda. Não é Giaconda, é Gismonda, nem é Giamonda. Gismonda, assim. Ó. As mulheres esbeltas, fortes, poderosas, sem aquela representação sexista tão comum nas pin-ups. Vem, é uma certa elegância, percebe? Mesmo quando há uma sensualidade, há uma sensualidade poderosa. Oi, Felipe, tudo bom? Não tenho nada contra vocês que fazem coisas mais sexistas, podem continuar. Eu estou dizendo que a arte dentro da Art Nouveau é um pouco mais espiritual, um pouco mais empoderada, um pouco menos sexista, vamos dizer, como começou a acontecer posteriormente com a Pinap. Oi, Nick Art, tudo bem? Bom, foi estrelada pela diva. Eles tinham divas no teatro. A diva chamava-se Sarah Bernhardt. O sucesso foi tão estrondoso que ele assinou um contrato de 6 anos com a atriz, tornando-se famoso da noite para o dia. Isto é uma grande sorte, gente. É bacana isso. Vocês tentarem e se ligarem, coisa assim. Porque acontece até hoje em dia. Suas composições são inconfundíveis, com figuras femininas, majestosas, que eu estava falando, né? Ó, figuras femininas, majestosas, cabelos fluindo. Ah, deixa eu tirar aqui para vocês verem mais, só está aparecendo a Gismonda. Quero mostrar a fluidez. Pesquisar. Aqui, ó. Sendo jogados esses ventanias que vocês veem tanto, já estão tão acostumados. Vocês percebem a origem disto, dos penteados. Boa noite, Felipe. Bem-vindo. Então elas fluíam em espirais, auréolas ornamentadas, as cores suaves
definindo o estilo Mucha, que influenciaram todo o design do gráfico da Belle Époque. Époque. Eu tenho que dar som no E, porque a própria paroxítono, né, tem acento agudo, no époque. Isso. Além de cartazes, produziu painéis decorativos, ilustrações, joias, e mais tarde, para um projeto grandioso e nacionalista, seriam 20 telas monumentais, chamado A Epopeia Eslava, que retrata a história de seu povo. Epopeia Eslava. Olha que quadros gigantes, maravilhosos, bem pintados. Tudo isso é teatral, gente. É mágico. Bom, como eu estava no final e ele morreu em 39, então você pode imaginar que ele conseguiu ficar de encontro com o nazismo. Então ele foi um dos primeiros artistas que foi preso pela Gestapo. Ele foi interrogado, mas depois ele foi libertado. Mas quando ele foi libertado, ele ficou com a saúde abalada, vindo a morrer no dia 14 de junho de 39. E isso que aconteceu. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Elizabeth Sonrel e Alphonse Mucha são pilares, gente. São pilares incontestáveis da Art Nouveau. E eu dividi os dois aqui para falar que os dois trabalharam na impressora de Champenois. Impressora Champenois. Eu vou ter que escrever. Deixa eu lembrar. Os dois trabalharam nesse lugar. França. Onde trabalhou Mucha. Eu falo Mucha, mas ele sempre escreve Murcha. M-U-C-H-A. Tudo. A Imprimerie France Champenois foi uma importante gráfica de editora francesa localizada em Paris, onde o artista Alphonse Mucha produziu grandes obras de artes do Art Nouveau. Foi fundada em 1859. A grande gráfica ficava em Boulevard Saint-Michel, número 66, em Paris. Empregava cerca de 300 trabalhadores e contava com dezenas de impressoras a vapor para produzir litografias de alta qualidade. E eles já conheciam o sistema das cores, CMYK, separando magenta, amarelo e ciano. Quando a gente falar de teorias das cores, nós vamos chegar neste trecho aqui, onde vocês vão descobrir que no século XVIII para o século XIX já estava se desenvolvido isso aí. Bem aqui, ó. A teoria do espaço RGB, que é a luz, foi visto por Thomas Young em 1773 e 1829. E a partir disso as cores primárias foram produzidas, que era o CMYK. Acho que eu não tenho um texto que fala sobre isso. Talvez eu tenha. Aqui. Que não é esse texto aqui. Mas olha, já existiam as cores primárias, já imprimiam 4 cores, mas era litogravura. Litogravura é uma pedra. Nessa pedra você pega e faz a impressão, podia ser a impressão fotográfica, de cada cor. Ou poderia colocar essas cores diretos, colocando em preto com lápis litográfico, fazendo a arte. Por isso, a ligação com artistas era muito grande para fazer essas obras de artes lindas, que eram os cartazes. E os jornais utilizavam disso para fazer coisas coloridas e gravuras maravilhosas. Então, ele empregava 300 pessoas, como vocês viram, e faziam obras marcantes. Litogravura. Litografias. E impressora a vapor que ela apertava sem precisar vocês girarem. Então, era máquina. Então, estamos na era industrial. E por isso foi uma das maiores referências europeias para a impressão de cartazes publicitários e artísticos coloridos, que durou de 1880
a 1920. Então eles faziam cartazes teatrais, certo? Bom, dito isso, nós estamos falando que tanto Sonré quanto outros artistas e Alphonse Mucha foram contratados por essa gráfica. E essa gráfica era a Impremière, que era bem importante e grandiosa. Entenderam? Não tenho o que falar, tá? Bom, o que mais eu falo aqui? Bom, Mucha é de origem humilde, mas ele tinha dificuldades financeiras, mas nunca esbarrou em nenhuma proibição institucional para estudar. Ele circulou livremente pelas academias de Munique, de Paris, frequentou ateliês masculinos sem restrição e construiu uma rede de contato com total liberdade, o que permitiu estar no lugar certo, na hora certa. O estúdio da gráfica, na hora exata em que Sarah Bernhardt precisava de um cartaz. Já Sun He, que era uma artista grandiosa também, nasceu 14 anos depois, ela viveu uma realidade completamente oposta. A École des Beaux-Arts, a principal porta de entrada do reconhecimento oficial da França, só tinha mulheres em 1897, então ela não pôde estudar ali. 3 anos depois de sua estreia no Salon, para estudar, ela foi forçada a recorrer à Academia Julian, que é uma alternativa privada e cara, e onde havia uma rígida separação de sexos, acesso restrito a modelos vivos masculinos e redes de influência muito menor do que a Escola de Belas Artes, a École des Beaux-Arts em francês. Ok, então é como se ela tivesse um peso de ferro, mesmo podendo pagar, correndo contra alguém que corre livre. Então, enquanto Mucha era escolhido pelo sistema, Sun He precisava provar seu talento em dobro, num meio que por décadas tratou a pintura feminina como um mero, a palavra é diletantismo, mas tem uma outra palavra, como se a pessoa estivesse, estou pintando só por prazer, porque eu gosto, como se nunca fosse uma coisa profissional. Então, essa disparidade de oportunidades ecoa nas trajetórias dos profissionais. O Mucha é um astro midiático, celebridade internacional. Sun He, mesmo sendo premiada e contratada, construiu uma carreira de sucesso silencioso e respeitado, mas mantido às margens do holofote. Então vocês vão ouvir muito mais sobre Mucha do que da Sun He. Seus colegas artistas, homens, o roubavam com naturalidade. No campo estético, as diferenças são igualmente marcantes. Mucha é o mestre da linha ornamental e da composição gráfica ousada, enquanto a Sun He usa muito mais a poesia, é delicada, numa cor de aquarela, ela faz uma pintura com uma atmosfera melancólica, herdeira, estou segurando o celular para falar, né? Herdeira, ela é exuberante, decorativa, mas mística, introspectiva, melancólica, herdeira, direta do simbolismo. E eu falei dos pré-rafaelistas, né? Sabe o Raffaello, né? Antes do Raffaello. Enquanto o Mucha olhava, e tinha o Botticelli, que ela gostava muito. Lembra da consagração de primavera? Não, eu mostro. E o Mucha olhava para o futuro, para a identidade eslava. Porque ele era eslavo, com uma grandiosidade épica. Sun He mergulhava em sonhos alegóricos, espiritualidade medieval. E o Mucha, ele é um estrategista do espetáculo. A poeta da alma e cheia de poesia é Sun He, que escrevia a revelia do sistema que tentou silenciá-la. Mas juntos eles eternizaram uma elegância que vale a pena vocês estudarem, que é a arte que buscava, acima de tudo, da beleza do refúgio do espírito. E o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, deixa eu mostrar, o Botticelli, é o seguinte, Mucha, vocês vão encontrar um monte, Sun He, não tanto. Se querem ser criativos, saiam do lugar comum, conheçam a Sun He, a Elizabeth Sun He, busquem novidades. Eu sempre falo para o pessoal, Botticelli, Sandro Botticelli, ó,
a arte dele, como é suave. Olha a arte dela. Olha a consagração da primavera e a arte dela, como é meio próximo o cabelo esvoaçante. Olha só que lindo. As flores, as plantas. Veja, o murcha, estrelas, uma coisa mais patriótica, mesmo tendo a delicadeza. Viu, Fábio? Boa noite, Lucas. Agora a Son Hell, que não é tão famosa, mas tão importante e que trabalhou muito mais para tentar aparecer numa sociedade machista. Não que Musha não tenha lutado, porque ele era pobre, ele lutou contra a pobreza, mas mesmo assim ele teve mais oportunidades que ela, porque ela era mulher, mas olha que lindo. Bem que o trabalho dela de retratos, como é atual, não é? Deixa eu clicar nesse daqui, abrir imagem, uma nova guia. Acho que está aqui. Essas cores não estão tão pastéis e suaves como ela costumava fazer. Mas é isso que eu queria colocar para vocês. Era a comparação entre os dois. E aqui a gente se encerra. Desculpa, esqueci de falar. Aquarela, guache, pastel, lápis de cor. Todos esses materiais que a maioria de vocês mexem, eles mexiam. E a litografia. Deixa eu mostrar a litografia. O que é a litografia? Opa, só um pouco, eu fechei o celular sem querer. Vamos lá. É uma gravação feita em pedra, uma pedra calcária, que ela consegue puxar bastante água. Aí vocês têm que fazer um desenho com óleo, porque o óleo não se mistura com a água. Mas a água não se mistura com a tinta oleosa. Então, quando você coloca uma tinta oleosa, onde você faz um traço com óleo, a tinta vai pegar. E onde está com água, não pega. Aí, quando você imprime um papel nessa tinta, vai acontecer uma coisa muito legal. O desenho vai aparecer. Isso é divertido, porque isso faz uma gravura de uma forma muito fácil. Ó, litografia. Vou colocar aqui, como quero mesmo, o nome do lugar. Peraí. Eu acho que eu marquei em algum lugar aqui. Aonde é que ela foi? Eu vou lembrar. Sem procurar. Champenois. Litografia em, pré, em francês. Eu vou escrever impressora. Eu vou escrever gráfica, talvez. O nome da impressora, que foi até 1920, é de Champenois, que foi muito importante. Praticamente industrial. Aqui, ó. Foi fundada por Ferdinand Champenois. Teve clientes muito famosos. E as litografias saindo de lá agora são objetos de colecionador. Vocês viram, ó? Não coloca o nome da Elizabeth Sonré aqui, só do Musha, de tão famoso que ele era. Mesmo ela sendo importante. Vamos ver se eu consigo pegar a imagem. Aqui, impressora, imagens. Olha, tudo isso daqui. Aqui está as máquinas. Aqui é a prensa moderna. Aqui mostra como funciona. Aqui, ó, aparece o canto. Isso aqui é uma pedra calcária. E aqui é um desenho feito direto. Aí, aqui, ó, a pessoa passa o rolo, tá aqui com o rolo de tinta, ó, e tá passando com o rolo. E depois, essa prensa prensa com alavanca. Mas a prensa da Chantenois trabalhava com rolos cilíndricos e com a vapor. Era uma máquina fechada. Uhum. Eles imprimiram umas 100, 200 cópias, mas atualmente quem tem uma coisa poderosa, rica, de colecionador. Que são esses cartazes famosos, ó. Uma coleção. Eles são dos cartazes. Eles são mesmo lindos. É isso que eu queria falar para vocês. Nós vamos encerrar a aula agora e amanhã nós vamos começar a aula de composição.
E nós vamos falar sobre os princípios de Gestalt. Tá certo? Então, vamos começar com a psicologia. A aula de composição é uma coisa bem complicada. Depois a gente vai voltar e vamos falar de achuras, que vocês pediram, né? Então a gente vai trabalhar, eu vou passar exercícios de achuras e vocês vão conhecer Paul Gustave Doré. Beleza? Então, composição e depois Paul Gustave Doré. Até amanhã, às 8 horas. Muito obrigado a todos que participaram. Me segue, me curta e me compartilhe. E até a aula número 220, a aula de amanhã. Fui!